Então, com relação à questão de imagens, que o irmão coloca aqui na pergunta, né, que os católicos é, adoram imagens, né? Então, irmão, o que eu penso, né, é que não temos, né, nenhum mandamento, né, nenhum pedido vindo do Salvador e muito menos do Criador para fazermos qualquer tipo de imagem, seja ela do Messias, da mãe dele, seja de um objeto, né, que às vezes não é somente de pessoas, mas seja de um objeto ou de qualquer coisa, né? Isso não tem na escritura. Eles até conhecem as passagens que fala que não adorarás imagens, várias, tem Jeremias, se não me engano, Ezequiel, né? Eles até conhecem essa passagem, mas eles dizem que é outras imagens, outros deuses, né? E para dar respaldo à adoração, a questão de fazer imagem, que eles não dizem que adora diretamente, pelo que eu já li, né? Que adora diretamente, é uma questão de reverência, né? É uma questão assim de respeito, vamos dizer assim. Também é para demonstrar a presença de Deus, né, na representação da imagem. Num site que eu estava lendo, significa mais ou menos é, a representação da presença de Deus ali, entende? Foi algo assim que eu me lembro. Então, assim, na questão deles conhecerem, né, as passagens que tem que diz claramente que não é para fazer imagem de escultura que há no céu ou na terra, de ninguém, nem de pessoas que morreram, né, que é muito comum, né, pessoas que morrem e segundo os critérios lá do Vaticano, lá do catolicismo, eles canonizam essa pessoa e fazem essa pessoa como santa, não sei se é exatamente santa, mas algo parecido, e aí elas são adoradas ou reverenciadas, né? Aí se faz uma imagem, como é do padre, esqueci aquele padre que largou tudo, né, para viver sua vida. Eu esqueci o nome dele. Então tem também a Madre Teresa de Calcutá, né? E vários outros que eles, pelos critérios deles, eles canonizam e fazem dessas pessoas tipo santos, né? Os santos católicos, né? Vamos dizer assim. Além de erguerem, de construírem grandes monumentos dedicados a essas imagens, a essas pessoas que existiram e das quais, segundo o critério do Vaticano ou do clero católico, se tornaram santos. Então, e dentre eles, né, lá na Basílica, Senhora Aparecida, tem a grande imagem dela no alto assim de um morro, né? Uma imagem bem grande. No Rio de Janeiro mesmo tem o Cristo Redentor, né? O que seria aquilo se não idolatria? Idolatria é essa mesclada de reverência, né, camuflada de representatividade, simbolizando alguma coisa divino, né, alguma coisa sagrado, e faz com que as pessoas se ajoelhem perante essas imagens, né? Fazem pedido, penitências, fazem seus votos, fazem com que as pessoas acendem velas, né? Orem ao pé das imagens, né? Faz veneração, se constrói templos para adoração, capelas dedicado a estes santos, né? A pessoa quando vê algo assim, imediatamente o pensamento é levado a questões divinas. Claro que todos nós, seres humanos, somos livres, livres para fazer o que quiser da vida. Por isso temos o livre-arbítrio. Mas usar as coisas verdadeiras do Criador, né, para dar respaldo a estas práticas de de cultuar uma imagem, de adorar ou de reverenciar ou ter algum tipo de pensamento, né, sagrado com relação à imagem, seja de morto, de pessoas mortas ou de objetos,
não tem isso escrito, entende? O pai não pediu essas coisas. Então, eles conhecem as passagens, o que está escrito, né? E diz, pelo menos no site que eu li, que não é, que é certo não fazer imagem de outros deuses, mas porém Deus ordena que, assim, deixa a entender que não é errado fazer uma imagem quando é referente às coisas dele, do próprio Deus aí. No site em questão, eu li até sobre a questão da arca, que Deus pediu para fazer a arca, né? Aquela coisa toda da arca, teve até a parte lá de Moisés, da a serpente de bronze. Então, eles usam essas passagens para justificar, né, a criação e a aceitação de ter imagem, né, seja de escultura, de madeira, de barro, de qualquer coisa que eles venham a fazer, né? Então, assim, mas a gente lê claramente que depois que a arca se perdeu, o pai falou que não era nem para vir a memória, não era para se fazer outra e nem para vir a memória a imagem da arca. Então ele não mandou fazer, ele era Antigo Testamento, né? E a serpente de bronze é uma referência ao Messias. Não era para ninguém fazer ali uma serpente de bronze. Então, se for assim, a pessoa vai fazer uma serpente de bronze, vai fazer a arca da aliança, como em muitas denominações evangélicas tem, porque não é só os católicos que têm uma veneração, né, um respeito, vamos dizer assim, por aquela imagem criada que representa alguma coisa divino. Mas os evangélicos também, eles adoram a Bíblia, o altar ali, né, eles têm a arca do concerto, aquela que o pai disse para não vir à memória, nem lembrar dela. O mandamento do Messias, ele é muito claro, é só dois: amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso sim é mandamento, né? Fora isso, eu penso que são coisas que os homens criam, entende? Então, sobre a questão aí de imagens que o irmão diz, que está trazendo demônio para dentro de casa, eu penso assim, irmão, o pai, ele não pediu para que fizéssemos imagens nenhuma, escultura, nem que exista no céu, acima do céu ou na terra. Ele não pediu, né? Muito pelo contrário, ele condenou. Ele não condenou as imagens de escultura dos outros deuses, né? Dos deuses do Egito, da Grécia, de Roma, das outras nações. Ele condenou qualquer tipo de imagem, né? Então, assim, então quando a pessoa faz uma imagem, seja do que for, seja da cruz, né? Seja da arca, da aliança, seja da Maria, de Jesus ali na cruz, ou qualquer objeto que não seja de pessoas, né? A partir do momento que a gente faz uma imagem dessa e coloca no local reservado, até a própria Bíblia. Tem pessoas que têm a Bíblia como um amuleto. Elas abrem a Bíblia no Salmo 91 ou em outros, que julgue forte ali o que está escrito, e coloca ali num cantinho reservado, e ali fica como se fosse uma espécie de altarzinho, né? Então, qualquer imagem, seja ela qual for, de pessoas, de divindades, de escultura, de objeto, a própria Bíblia, né? A partir do momento que a pessoa faz uma imagem dessa e o seu pensamento está elevado de forma assim, voltada para o divino, para a parte espiritual, né? Não importa se é adoração, se a pessoa diz que é adoração, ou se é reverência ou uma conotação de respeito, né? Porque aí pode usar qualquer nome, mas a prática é a mesma. É a mesma coisa que muitas denominações evangélicas dizem: ah, a minha denominação não tem pastor, não tem sacerdote, não tem papa, não tem padre, mas tem ancião, tem colaborador, né? Como é o caso da CCB, eu descobri hoje mesmo, conversando com o irmão aqui, que ele estava defendendo a CCB, mandou vários áudios para responder o meu, que eu mandei para ele com relação às denominação evangélica, as religiões, no caso, evangélica e católica. Então, ele mandou vários áudios com referência à CCB. E lá eu descobri que tem colaborador, mas a prática é a mesma. Não importa se é colaborador, se é ancião, se é sacerdote, se é reverendo, né? Como é o caso da presbiteriana, que tem os reverendos lá, se é papa, se é padre, se é coroinha, se é arcebispo, né? Se é líder religioso. Aí a gente sai da cristandade, que é a católica e a protestante, e vai para outras, que eles dizem serem pagãs, que no meu ver, tudo é pagão, mas até aí é outra história.
Então, assim, mas a prática de estar entre as pessoas e o divino, vamos dizer, e o Pai, a divindade é a mesma, é a prática de cunho litúrgico, entende? É uma prática de um sacerdote que mexe com as coisas espirituais, né? A questão religiosa, né? Os ritos ditos por eles sagrado, entende? Aí muitos acabam até partindo para a vida social da pessoa, para a vida pessoal, aí é outra história, mas na questão religiosa, a prática de todos eles é a mesma. Então, assim, eu penso que com relação a uma imagem, seja ela de pedra, de bronze, de gesso, de plástico, não sei, de qualquer coisa que a pessoa coloca na sua casa, na sua vida, né? E tem uma certa reverência que a gente pode enganar nós mesmos. Quer dizer, a gente pode enganar, não, a gente pode passar para outra pessoa que não é aquilo, mas a gente não consegue enganar nós mesmos, né? Por exemplo, a vela. A vela. A gente, quando falta energia, hoje é menos comum porque tem outros meios, outros recursos, mas quando falta energia, é muito comum usar a vela. Se falta energia na minha casa, eu vou usar a vela para clarear a casa, para iluminar a casa, não é verdade? Mas, no caso da religião, da questão divina, voltada para o lado espiritual, muitas pessoas usam a vela como um objeto, né, para colocar ali para um santo, vamos dizer, para uma imagem, coloca ali nos pés da imagem ou de qualquer coisa que a pessoa está ali com pensamento elevado de forma espiritual, né, para a divindade. Então, independente de ser uma imagem de pessoas que morreu, que está viva ou de objeto, como eu falei um pouco antes, coloca a vela ali com essa finalidade, entende? Então, o pensamento da pessoa, o seu ser, está voltado para algo espiritual, né? Então, agora a gente pode usar a vela de várias maneiras para clarear a casa quando falta uma energia ou voltada para este propósito que eu acabei de falar. Então a pessoa diz: não, mas eu não estou adorando, não é nada disso, é só referência, é só uma questão de respeito, né? É uma simbologia para simbolizar a presença de Deus. Não, Deus não está escrito nada, diz que tem que fazer algo para simbolizar a presença dele. Né? Ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, entende? Mas aí é cada um com o seu cada um, mas eu penso dessa forma, né? Segundo aí o que o irmão, conforme aí o que o irmão me perguntou, entende? É isso, irmão, esse é o meu parecer sobre essa questão, né? É o que eu penso, é o que eu acredito, entende? Mas cada um é livre para fazer o que quiser da vida, por isso mesmo que o Pai nos deu livre arbítrio, então, né? Cada um com seu cada um, tá bom? Fica na paz.